dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Graça e paz, meu irmão. Que bom nós estarmos juntos nesse momento tão especial que o nosso Deus preparou. Eu queria que você aí na sua casa pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Isso mesmo, Josué 24, versículo 15. Eu queria fazer a leitura com você. Nós temos vivido um tempo de tantas coisas que são ditas por aí, de tantas posturas sendo tomadas. Eu queria que você pudesse olhar para esse texto e tomar a mesma postura que Josué tomou em todo o tempo que nós temos vivido. Josué 24, 15, acompanha aí na sua Bíblia, diz assim o texto, meu irmão. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Josué adota a postura de servo de Deus. E ele diz para o povo que ainda que o povo pudesse tomar outra postura qualquer, ainda que alguma pessoa pudesse escolher qualquer outra coisa, ele e a casa dele continuariam servindo ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a tua fala, que essa seja a tua postura, que essa seja a decisão tomada por você nesse dia, nesse domingo, nesse tempo tão especial que o Senhor preparou para nós. Queria que você fechasse os teus olhos juntamente com a tua família e nós vamos orar para que nada nem ninguém possa atrapalhar esse nosso tempo de culto, mas também a nossa vida nesse momento que nós temos enfrentado. Que essa decisão de servir ao Senhor, de continuar com o nosso coração na presença de Deus, com a nossa vida na presença de Deus, seja tomada por mim, por você e por toda a nossa casa. Vamos orar? Fecha aí os seus olhos, ore ao Senhor. Pai, nós exaltamos o teu nome porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que tem suprido todas as nossas necessidades. E nós queremos adorar ao Senhor nesse tempo que o Senhor preparou.
porque nós te amamos, porque nós queremos entregar a nossa casa e a nossa vida diante do teu altar. E queremos, ó Deus, oferecer ao Senhor o mais perfeito culto, entregarmos completamente a nossa vida na tua presença, e que a nossa vida e a nossa casa tome a mesma postura que Josué tomou, e que nesse dia, e que em todos os dias da nossa vida, a nossa fala seja igual à de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa continuaremos a servir ao Senhor independente das circunstâncias. Eu e a minha casa continuaremos a servir ao Senhor independente de qualquer outra fala que outra pessoa possa ter, independente da postura de outras pessoas. Eu e a minha casa continuaremos a servir ao Senhor. Aleluia! Nós vamos agora adorar ao nosso Deus. Entregue o mais perfeito louvor. Cante com alegria, cante com o seu coração, pois tudo é oferecido ao nosso Deus. Vamos adorar ao nosso Deus? Aleluia! Tu és o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, a estrela da manhã. Aleluia! Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Tu és Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre, amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o Rei, és o único Rei. Tu és o Rei, a estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. Sempre, amém.
Tu és o Rei, Senhor dos senhores. E eu me rendo, Pai. Eu me rendo a Ti. Eu entro em adoração, Senhor, para Te engrandecer, Pai, para Te entregar tudo que eu sou, tudo que há em mim para Ti, ó Deus. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Só Tu és a minha direção. Tu és a direção. Tu és quem me guia. Só me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Há um novo amanhã preparado pra mim e pra você, meu querido. Preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo. Tu és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Tu és Jesus, amado da minha alma. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui,
eu diminua, que Ele apareça, Eu me constranja com a sua glória, e todo seu amor. infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, E todo seu amor. infinita humildade, servo de todos os irmãos, Yeshua, declare isso, meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Tu és o meu amado, tu és o meu amado, mais belo entre milhares e milhares. Aleluia, Senhor. É meu prazer, Pai, te adorar, me render aos seus pés, Pai. Como tem difícil, Senhor, ter um tempo de comunhão, ter um tempo contigo, Pai. Como tem difícil. E o pior, Senhor, que nós estamos na nossa casa. Nós estamos na nossa casa e não conseguimos ter comunhão contigo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas nós queremos mudar isso, Pai. Eu sinto falta da Tua presença, Senhor. E eu sei que o Senhor também sente a minha falta. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado
Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero ter um tempo de oração com você. Eu queria que nós orássemos agora e nós pudéssemos buscar ao nosso Deus, entregarmos nas mãos do Senhor os nossos idosos, as nossas crianças, entregarmos em especial a vida da nossa querida Maria das Graças. É uma senhora que precisa das nossas orações. Ela está internada. Eu queria que você pudesse se lembrar desse nome, Maria das Graças, pudesse orar por ela. Nós vamos orar também, meu irmão, pela nossa questão profissional, pelo nosso trabalho, pelas nossas finanças. E você que pode ofertar, você que pode dizimar, o número da conta da igreja vai passar aí na sua tela, mas você pode também trazer na secretaria da igreja, a partir das 9 da manhã, aí durante a semana, a secretaria está aberta. Você que pode também contribuir com alimentos. Nós temos, para a glória de Deus, conseguido abençoar diversas famílias que precisam do nosso cuidado. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração. Feche aí os seus olhos com a tua família e busque ao nosso Deus juntamente comigo. Depois nós vamos adorar ao Senhor mais uma vez, mas eu queria que você pudesse orar pela nossa cidade, pelos profissionais de saúde, pelos idosos, pelas famílias da igreja e pela Dona Maria das Graças em especial. Pai, nós nos apresentamos ao Senhor agora em oração. Como foi bom esse tempo de adoração ao Senhor. E como é bom nós sabemos que o Senhor ouve as orações que saem dos nossos lábios, aqui e em cada casa. Nós queremos apresentar ao Senhor a vida de cada profissional da área da saúde, ó Deus, que tem vivido esse tempo aqui em nossa cidade, no Brasil e pelo mundo, um tempo de enfrentamento da pandemia. Deus, guarda cada profissional da saúde, cada médico, enfermeiro, cada pessoa que trabalha no hospital, na recepção, na limpeza, na portaria. Ó Deus, seja lá em que área for, mas proteja esses homens e essas mulheres, esses guerreiros. Guarda-os dessa pandemia, guarda-os de todo mal. Que a paz que excede todo o entendimento possa invadir o coração de cada pessoa que está ali no fronte de batalha. Deus, nós oramos pela vida dos nossos idosos. Deus, a nossa irmã Alzira, nossa avó Lucinda. Deus, a família Watanabe. Pai, nós oramos pela Dirce Bonfim, por cada irmão. Nosso querido Zé que fez aniversário, a Marlene. Deus, guarda os nossos idosos, cada um, ó Deus. Cada irmão que faz parte dos sêniors da nossa igreja. Proteja-os e guarde-os dessa pandemia. Guarde-os de toda a enfermidade. Mas guarde o coração deles também, ó Deus, nesse tempo de isolamento. Que a paz e a alegria do Senhor possa encher esses corações. Guarda os nossos filhos, as nossas crianças. Deus, livra-os de todo tipo de acidente, nesse tempo em que eles estão passando mais dentro de casa. Livra-os de todo mal. Mas Deus, guarda os casais, os jovens, os adolescentes. Guarda todas as pessoas que um dia pisaram o pé nessa igreja e em cada igreja dessa cidade. Que seja um tempo de cuidado do Senhor sobre as nossas finanças, sobre a nossa vida profissional. Que seja um tempo de milagre do Senhor sobre a nossa casa dia após dia. Assim, Deus, como o Senhor mandou o maná, cuidando de cada dia, da necessidade de cada dia do teu povo, que assim seja sobre a nossa casa, que não falte nada, e que o Deus da provisão se revele como o Deus que cuida de nós, assim como tem acontecido até aqui, ó Pai. Nós oramos agradecendo ao Senhor, pois sabemos que o Senhor não desampara aqueles que são seus filhos, pois sabemos que o Senhor nos protege, nos guarda e tem abençoado a nossa casa. Nós louvamos ao Senhor por essa igreja, por cada irmão que está acompanhando esse culto, em suas casas, em seus trabalhos, onde quer que eles estejam. Mas nós louvamos o teu nome, porque o Senhor tem nos alcançado com a tua presença e com o teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu queria adorar ao nosso Deus mais uma vez, adorá-lo não somente pelo cuidado dele nas nossas finanças, na nossa casa, pela provisão dele de cada dia, mas adorá-lo porque Ele é Deus e Ele é Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E Ele tem cuidado de nós e nós temos a convicção e a certeza que esse tempo já está passando. E muito em breve nós estaremos juntos para darmos aquele abraço, nós adorarmos ao nosso Deus aqui na igreja. Mas esse é um tempo que nós podemos adorá-lo em nossas casas.
Adore ao Senhor com o melhor que você puder oferecê-lo aí. Vamos adorar ao nosso Deus. Aleluia, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, porque o nosso Senhor continua vivendo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Nosso Deus vive, glória a Deus. Quero já convidar o pastor Venilson para vir para cá. Com certeza ele será a boca do Senhor para falar ao nosso coração. Fecha aí os seus olhos, peça para que Deus fale ao seu coração. Quero orar com você. E esse tem que ser o meu pedido e o seu pedido. Que Deus possa usar, como sempre, a vida do pastor Venilson como instrumento de Deus ao nosso coração. Pai, nós te bendizemos por tudo que já aconteceu até aqui. Louvamos o teu nome. Pedimos que o Senhor possa trazer uma palavra do céu ao nosso coração. Que o nosso coração seja um terreno fértil para essa palavra. Que nada roube a nossa atenção, que nada atrapalhe, que nada tire o nosso coração da tua presença. E que seja um tempo em que a nossa mente e o nosso coração possa estar firme na tua presença, para aprendermos, para entendermos o que o Senhor tem para nós. Usa a vida do pastor como instrumento do Senhor para falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Sai de perto de mim, senão te dou um abraço, rapaz. Olá, meus queridos, meus docinhos de coco. Tudo na paz? Eu não sei se eu estou... Peraí, vocês sabem que vocês me veem, mas eu também estou vendo vocês. Eu não sei porque tem um monte de gente embrulhado no cobertor essa hora. Que isso? Tem alguém com frio aí? Não, que frio, não é hora de frio não, gente. Tá friozinho, né? Você que está nos acompanhando fora de Marília, talvez fora do estado de São Paulo e até fora do Brasil,
Nós estamos hoje num daqueles dias gelados, né? Tá gelado, mas tá bom demais. Queridos, antes de nós abrirmos a palavra e pensarmos, eu queria voltar. É muito bom a gente aproveitar esse tempo. E eu gostaria de voltar a alguns motivos de oração. Essa semana eu recebi uma notícia muito triste. A notícia é que mais de 100 médicos vieram a falecer. Meu Deus. Sem contar enfermeiros, pessoas, meus irmãos, que estão lutando. Pessoas, profissionais da saúde da Terceira Igreja Batista de Marília, de outras igrejas aqui de Marília, pessoas que não fazem parte das nossas igrejas, mas também são tão amados e tão queridos. Olha, gente, essa é uma notícia que ela não pode passar despercebida por nós. Não pode. Eu queria que nós separássemos um tempo para nós orarmos por esses queridos nossos, porque são pessoas queridas. São pessoas queridas. Eu penso que nós temos que também nos lembrar, irmãos, nós temos que nos lembrar dos mais de 20 mil casas, famílias que estão em luto, onde os seus familiares também morreram pelo Covid. Meus irmãos, tem tanta coisa buscando desviar o foco da igreja, para que a igreja deixe de ser igreja, para que os cristãos deixem de ser cristãos. São cristãos no nome, né? Mas tem muita coisa lutando contra você, meu queridão. Muita coisa lutando para você ser cristão apenas nominal, ser evangélico nominal. Abre os teus ouvidos, abre o teu coração, abre a tua mente, porque provavelmente você seja um aí daqueles que estão sendo levados por algumas ondas. E como cristão e evangélico não está sendo nada, viu? Você está bem longe. Seja sincero nesse momento. De repente você está defendendo algumas bandeiras e algumas batalhas que não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver. Não. Sim. Eu queria que nós orássemos nesse momento também. Queria que nós orássemos também pelos empresários. Conversei com 3 empresários essa semana, onde, meus irmãos, praticamente os 3 choraram. Choraram ou seguraram o choro por ver as suas empresas completamente paradas. E aí, quando eu falo isso, eu não estou me preocupando aqui com o motivo pelo qual não tem como, né? Eu sou muito pequeno diante de tudo o que está acontecendo, de todos os motivos para que tudo pare. Mas teve um empresário muito carinhoso, um homem de Deus, ele falou o seguinte: quando a gente vê muitas pessoas sendo demitidas, a gente fica triste. Agora, quando eu tive que cortar um dos meus, porque simplesmente não tive condições, a tristeza desse moço, desse querido nosso. Mas eu sei que tem vários outros aí. Eu queria que a gente separasse um tempo de oração. Eu queria que você separasse um tempo de oração. Feche os seus olhos, por favor. E eu queria que aquela pessoa que viesse ao seu coração, aquela situação, você orasse. Senhor Jesus, nesse momento nós separamos esse tempo para nós orarmos ao Senhor. Queremos, ó Deus, colocar nas tuas mãos essas famílias que estão em luto, dos médicos, dos enfermeiros, das pessoas que trabalham em hospitais, mas que foram infectados e que vieram a falecer. Quanta tristeza, Senhor. Eram pessoas que trabalhavam salvando vidas, mas eles foram vencidos por essa enfermidade. Tem misericórdia dos familiares que estão de luto. Tem misericórdia, Deus, dos milhares
milhares, mais de 20.000 famílias que estão de luto. Preencha o vazio dos queridos que se foram. E talvez eles tenham ido a Deus sem nenhuma oportunidade de uma despedida ou de um luto, um velório digno da grandeza dessa pessoa. Tenha misericórdia dessa família e preencha esse vazio. E nós também separamos esse tempo para orar pelos empresários. Pessoas, ó Deus, que têm suas empresas e que nas suas empresas empregam tantas outras famílias e que estão enfrentando uma batalha tão difícil. Tem misericórdia, Senhor Deus, e repreenda esse mal que está afetando a terra. Não é só o Brasil, está afetando o mundo. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. E não nos deixe, Senhor Deus, não nos deixe esquecer que o nosso papel é sermos luz nessa terra. Então não deixe que o nome de Jesus, o nome de Cristo que está em nós, por isso somos cristãos, ele seja apagado por qualquer postura que o Senhor não aprova. Tem misericórdia, Deus, das pessoas que estão esquecendo de quem elas são em Jesus e estão mais preocupadas com algumas coisas do que com as coisas do Senhor. Nos ajude nesse tempo tão difícil, onde é tão difícil entender o que está acontecendo. Mas acima de tudo, não nos ajude a perder a essência de sermos quem somos em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu não tenho muito tempo com vocês, mas eu quero aproveitar o tempinho que eu tenho, porque eu quero perguntar: você está conseguindo ser missionário? Você está conseguindo mostrar o homem de Deus, a mulher de Deus que você é para quem mora perto da sua casa? Me ocorreu tratar dessa questão com você, e isso ainda não é reflexão. Me ocorreu porque algumas pessoas, meus irmãos, elas estão tão em casa, isso é bom, importante, necessário, que elas estão esquecendo do que está acontecendo do lado da casa delas. De lado. Às vezes do lado da sua casa, você tem uma família que você escuta alguém chorando. E você faz o quê? Você escuta alguém gritando, em estresse, em susto, não sei o quê. E você faz o quê? Eu queria que você se posicionasse como homem e mulher de Deus. Porque é possível sim, sermos cristãos, mesmo nesse tempo. Algo simples, eu queria que você pudesse se apresentar, se oferecer. Esses dias, às vezes a gente tem alguns privilégios, né? Eu sou um desses privilegiados. Nós fizemos está meio frio, a gente fez um prato muito gostoso. E aí eu me lembrei de uma pessoa que trabalhou comigo lá, me ajudou. E eu falei, quer saber, eu vou dividir um pouco, eu vou levar para ele. E aí eu dividi um pouco, levei para ele. Daqui a pouco, ele apareceu em casa com uma sacola de frutas. Falou, olha, eu vim trazer para o senhor. Aí daqui a pouco eu percebi que começou uma onda de pessoas cuidando dos outros. Foi muito legal. Essa semana eu ganhei um negócio tão diferente, mas tão gostoso, que eu estou até agora tentando definir quanta coisa gostosa tinha numa coisa só. Quantos gostos. Eu acho que o negócio chama uma sopa eslava. Meu Deus. A sopa eslava você comia com pão italiano, com queijo francês. E eu ganhei tudo, tá? Mas foi um presente. Pensa num presente chique. Você tomar uma sopa eslava com pão italiano, com queijo francês. Ou não, queijo suíço. É uma mistura de nações. Mas eu fui feliz da vida. Eu queria que a gente pudesse ter essas pequenas atitudes com quem está pertinho de nós. Sim. Com pessoas que de repente não são seus amigos. Vamos fazer isso. Vamos começar uma rede do bem. Uma rede do bem. A gente tem muito costume de mandar mensagens. Mas eu queria que a gente começasse uma rede do bem. Você fez aquele bolinho. Meu Deus, falar em bolo outro dia, me chega uma criatura lá em casa com um bolo
um bolo de pão de queijo, parece. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Entende? Eu passei a tarde toda com aquilo. Então eu queria que a gente pudesse fazer essas coisas um pouco mais gostosas. E que você pudesse alcançar a pessoa que está do seu lado. Não importa se você não conhece, não importa. Vamos fazer isso. Eu estou dando alguns exemplos aqui, porque isso é possível. Eu plantei umas rúculas lá em casa. Aí eu me lembrei de uma pessoa que mora num determinado local, longe, sozinha, distante. Eu fui lá, arranquei uns pés de rúcula e levei para ela. Falei, sei lá se ela gosta de rúcula, né? Se não gostar, eu vou levar para casa aí. Mas quando eu cheguei lá, ela disse assim, ai pastor, estava doida para comer uma rúcula crua com sal. Está aqui, criatura. A lágrima veio nos olhos e ela falou assim, por que o senhor lembrou de mim? Eu não sei, foi Deus que lembrou de você. Vamos fazer isso? Combinado? Vamos criar uma rede do bem? Imagina que todos nós, só na Terceira Batista nós temos algumas centenas de pessoas. Imagina se todos nós, ou cada família, pudesse começar a fazer alguma coisa que alegrasse o coração das pessoas nesse sentido. Agora não vai todo mundo para minha casa não, tá? Para com isso. Eu nem tenho condição de receber. Não, que às vezes eu pensava, vou levar, não. É para distribuir, tá? Vamos lá. Combinado? Ok? Legal. Então agora nós vamos orar, que já chega de papo, né? Está dando fome esse negócio, né? Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que temos de sermos cristãos, num tempo tão precioso. Dividirmos o pão, dividirmos o amor, dividirmos a solidariedade, a caridade, o carinho. E agora eu quero pedir que o Senhor, pela Tua palavra, traga algo do céu, para o meu coração e para o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu quero falar da importância que cada um tem para Deus. E eu queria que você olhasse para um texto bíblico muito lindo, muito conhecido, muito profundo, com lições maravilhosas. Maravilhosas. E aí eu queria que você pudesse cuidar disso. Você quer sentar um pouquinho, meu filho? Quer? Vamos dar uma ajeitadinha aqui, né? Deixa só eu e a Patrícia aqui. Fica à vontade, isso, vamos lá. Tocou tão bonito esse guitarrista, né? Mas tocou tão bem, né? Isso, agora vamos. E vai tocar mais ainda. Enquanto isso, eu quero que você vá comigo com a sua Bíblia para 1 Reis, no capítulo 19. E nós vamos ler a história do Elias. Vamos aprender algumas coisas interessantes aqui. O texto bíblico de 1 Reis 19, do 1 até o 16, diz assim: Ora, Acabe contou para sua esposa Jezabel o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo a ele: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta mesma hora, eu não fizer com você, com a sua vida, o que você fez com eles. Elias então teve medo. Olha só um profeta com medo. Aliás, quando um profeta tem medo, meus irmãos, a obra de Deus deixa de acontecer. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E lá em Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhou por um dia e chegou ao pé de uma árvore, sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Mas peraí, a gente não acabou de dizer que ele fugiu para salvar a sua vida? Olha só, você já tinha parado para pensar nisso? Ele foge para salvar a sua vida, chega debaixo de uma árvore e ora pedindo a morte. Estava acontecendo com esse profeta, hein? E ele diz: Senhor, eu já tive o bastante, então tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo daquela árvore e dormiu. E de repente, um anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta, Elias, come. Elias olhou ali perto e tinha junto à sua cabeceira um pão assado sobre as brasas e um jarro com água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo acho que pensou assim: o que esse camarada está sentindo? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: Elias, levanta, come, porque a sua viagem será muito longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E aí, fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor então veio a ele e disse: Elias, presta atenção nessa pergunta, irmão. O Senhor perguntou: Elias, o que você está fazendo aí? Ele respondeu:
Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. O Senhor então disse: Elias, saia daí, coloque-se no monte na minha presença, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, separou aqueles montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois daquele vento houve um terremoto, o Senhor não estava naquele terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava naquele fogo. E depois daquele fogo houve uma brisa suave. E quando Elias ouviu aquela brisa suave, puxou sua capa, cobriu o seu rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E então a voz perguntou: Elias, o que você está fazendo aí? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Então o Senhor Deus disse: Elias, volte pelo caminho de onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, faça 3 coisas: unja Azael, rei da Síria, como rei da Síria; unja a Jeú, como rei de Israel; e unja a Eliseu, como profeta no teu lugar. Meus irmãos, com certeza você conhece essa história, e ela é muito interessante porque o Elias estava passando um tempo de crise. Aliás, o mundo está passando um momento de crise, mas eu quero me dirigir a você, porque nesse momento em que nós estamos vivendo esse tempo de crise, da mesma forma como o Senhor no passado se mostrou, se apresentou e se colocou junto do Elias, para ajudá-lo naquele momento de crise, mas não só para ajudar. Eu queria que você entendesse como que Deus age na vida do Elias. O Senhor, ele percebe que o Elias está com problema, ele age não para ajudar apenas, presta atenção, não para ajudar apenas o Elias sair daquele problema, mas principalmente para mostrar para ele que aquilo que ele estava achando que era o fim, não era o fim. Havia muito mais. O próprio Deus ainda tinha muito mais para Elias. Isso é muito comum acontecer conosco. Você já parou para perceber que sempre que eu e você estamos passando por alguma dificuldade, o nosso pensamento vai para o pior? Se você ouve uma notícia de que, sei lá, um familiar seu bateu o carro, a primeira imagem que vem na sua cabeça é um monte de fratura, hospital, ambulância do SAMU. Aí quando você chega lá, foi uma batidinha de lado, você sofreu antecipadamente. O ser humano, é incrível como que nós somos tendenciosos a pensar no mal, quando o mal nem está aí. O Elias, você percebeu, né? Que o Elias, ele começa a acontecer aquela pressão, ele então faz o quê? Ele foge. Foge para salvar a sua vida, ora pedindo a morte. Que negócio esquisito. A cabeça desse cidadão estava uma coisa estranha, não? Ok, mas existem algumas coisas que eu queria destacar nesse texto para você aprender e pôr em prática. Primeiro, guarde isso: Deus sempre acredita em nós. Você pode dizer isso, como a gente tem o hábito de fazer quando estamos juntos: Deus sempre acredita em mim. Você pode repetir isso para você mesmo? Você pode repetir: Deus nunca desiste de mim. Deus sempre cuida de mim. Preste atenção nisso. Exatamente o que aconteceu com Elias. Quando Elias tinha parado de acreditar nele, o Senhor continuou acreditando. Quando Elias tinha desistido de tudo, o Senhor não tinha desistido. Quando Elias tinha entregado os pontos, o Senhor continuou cuidando dele. Eu queria que você pegasse essa verdade para você, exatamente porque, não só nesse tempo, mas a sua vida toda. Por favor, não resuma a sua vida nesse período que nós estamos vivendo, até porque isso é um período, e em nome de Jesus, isso vai acabar. E oramos para que acabe logo. Amém? Interessante que o Elias, então, ele entende que para ele era o fim.
Mas cuidadosamente, como que se Deus estivesse vendo tudo aquilo, cuidadosamente o Senhor se aproxima dele e diz assim, e aí agora você é o Elias, tá bom? Você é o Elias. O Senhor diz assim, eu ainda tenho muito mais para você. É tão lindo isso, né? É por isso, gente, que nós temos que cuidar muito de como nós estamos e de como nós encaramos algumas coisas. Lembra agora há pouco quando eu falei dos médicos que faleceram? Eu vi uma médica chorando e ela dizia o seguinte, eu fiquei muito triste porque eu perdi um paciente. Dias atrás eu contei a experiência de uma médica que eu estava vendo, alguém estava filmando o tratamento que ela estava fazendo e ela agindo no paciente, ela agia, falava, ei, fica comigo, vem cá, eu não quero. Ela não queria perder. E ela insistia, fica comigo, vem comigo, olha para mim, me responde. É que é incrível isso. Quando a pessoa está ali, por isso que você tem que pensar muito bem nesse pessoal. E aí a gente percebe, meus irmãos, que o Senhor faz exatamente assim. Aliás, Ele é o médico dos médicos, né? Glória a Deus. O Elias está naquele estado e ele fala para você, o mesmo que falou para Elias, eu ainda tenho muito mais para você. Amém. Você pode gravar essa frase no seu coração? Em nome de Jesus, gente, as dificuldades, elas não podem e não anulam a história de Deus para nós. Nenhuma dificuldade é capaz de anular a história de Deus. Você pode desistir de tudo, mas o Senhor não desiste. Você pode achar que não tem mais jeito, mas Deus sempre acha um jeito. É curioso que, olha só, Elias, ele fugiu, foi para o deserto e desejou a morte. Mas, Deus não deixa de ser Deus quando passamos por lutas. Amém? Deus não deixa de ser Deus quando você passa por lutas. Tem uma canção que a turminha da Terceira Batista canta, né? Mas Ele continua sendo bom. Assim? É assim que canta, né? Mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Esse texto nos mostra 3 falas de Deus para o Elias, mas são 3 falas de Deus para mim e para cada um de nós. Para você aí. A primeira fala no versículo 9, o Senhor se aproxima do Elias, né? Você percebeu que o Elias está fugindo. O Elias está fugindo. Mas aí o Senhor se aproxima dele. Não dá para fugir do Papai do Céu, né? O Senhor se aproxima dele e faz a seguinte pergunta: o que você está fazendo aí? É curioso porque o Senhor não dá uma bronca. Não. Ele pergunta assim: o que você está fazendo aí? É curioso que todos nós estamos em nossas casas, estamos nos guardando, estamos tomando alguns cuidados. Eu digo alguns porque tem gente que está meio relaxado, viu? Não deveria não. Mas aí tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Você está na sua casa? Está se guardando? Ok, a pergunta de Deus para você: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Sim. Se eu pudesse chegar bem pertinho de você, eu falaria: o que você está fazendo aí? Sim, porque tem muitas pessoas que eles não sabem o que estão fazendo ou o que deveriam fazer, onde estão e como estão. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Gente, esse tempo que nós estamos vivendo, ele não pode nos jogar, fazer da nossa casa virar uma caverna. Ele não pode fazer a nossa casa virar uma caverna de depressivos. Não. Nós precisamos, meus irmãos, e eu acho muito legal que está cheio de opções, para tudo, para que você saiba o que eu estou fazendo em casa. Eu tenho que ficar em casa? Eu fico imaginando que nós aqui, numa cidade como Marília, temos espaço para todos os lados, né? Eu fico imaginando aqueles irmãozinhos nossos que moram naquele 25º andar, daquele prédio,
lá no São Paulo, que não pode sair, não pode descer, não pode ir no playground. E aí? Aquilo lá é batalha. Mas a pergunta do Senhor é essa: o que você está fazendo? É interessante que o Elias não estava fazendo nada, ele estava esperando a morte. E o que o Senhor quer dizer é o seguinte: Ele quer que você faça alguma coisa. Você está em casa? Estou. Ok, então faça alguma coisa. Tem um monte de opções para você fazer. No celular, na internet, nas redes sociais, você tem um monte de coisas. E as próprias redes sociais também te oferecem um monte de coisas boas para você fazer. Sabia disso? Você pode aprender uma receita nova, você pode aprender um exercício novo, uma atividade física nova, um monte de coisa nova. Amém? Então, por favor, em nome de Jesus, a pergunta que o Senhor faz, ela se volta novamente para... Deus perguntou para Elias, Ele pergunta para você: o que você faz aí? De verdade, se essa pandemia não nos melhorar, como pessoas, como cristãos, como pais, como esposos, as mulheres como esposas, como mães, o que vai nos melhorar? O que vai nos sacudir mais? Amém? Amém, meus irmãos? De novo a pergunta: o que você está fazendo aí? Eu sei que não são todos que estão em casa, não são todos que precisam ficar, alguns precisam sair para trabalhar e têm tido a oportunidade de fazer isso, mas a pergunta acaba sendo para todos nós: o que você está fazendo aí? Mas tem uma segunda pergunta que o Senhor faz, e nessa primeira eu queria que você fizesse essa pergunta para você: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo nesses dias? O que está sendo produzido por mim? O que está sendo produzido em mim? O que eu estou gerando? Amém, meu irmão? Por favor, eu quero que você desenvolva essa primeira pergunta. Você vai se lembrar das outras duas, porque a segunda, o Senhor fala para Elias: saia daí e se coloque diante do Senhor. Meus irmãos, agora há pouco você viu o Alain ministrando, quando ele falava saudade da presença de Deus, e o Senhor com saudade da nossa presença. Sim, o Senhor está com saudade de algumas pessoas. E é interessante que quando o Senhor fala para Elias: sai daí e se coloca diante do Senhor, Ele não está necessariamente dizendo saia do lugar, Ele está dizendo assim: saia da condição, saia do que você está vivendo, saia dessas escolhas, sai disso, rapaz, isso não vai te levar a lugar nenhum. Saia dessas escolhas que não estão te levando a lugar nenhum, saia dessas ideias que não estão fazendo bem nenhum para você, saia dessa condição. Amém? É tempo de nós nos movimentarmos para o bem. Eu falei agora há pouco de gerarmos uma rede do bem. É tempo de nos movimentarmos para o bem. Somos homens e mulheres do bem. Amém? Então, em nome de Jesus, por favor, saia. Ouça a palavra do Senhor para Elias, ouça ela para você agora. Saia de onde você está, saia de como você está. E ele diz: coloque-se diante do Senhor. Sabe por quê? Algumas pessoas, eles não conseguem sair de como estão se não se colocar na presença do Senhor. Sim. Olha, gente, tem um monte de cristãos fazendo um monte de bobagens. É verdade ou não? Você acompanha as redes sociais, você sabe disso. Aliás, eu não sei para que tanta briga, tanta crítica, tanta encrenca. Você quer chegar aonde? O filho de Deus? Você quer conquistar o quê? Você quer gerar o quê? Você quer ganhar o quê? Por favor, estou pedindo, por favor. Deus nunca te pediu para você fazer algumas coisas que você está fazendo. Então, cuidado. Não faça aquilo que Deus não pede para você fazer. Não faça aquilo que a Bíblia não te dá base para você fazer. Não faça aquilo que a Bíblia não, em lugar nenhum, manda você fazer. Sim. Meu Deus. Amém? Os irmãos são inteligentes. E os irmãos sabem o quanto eu sou cuidadoso com algumas colocações. Vocês sabem disso. Então, por favor, ouça o que o Senhor disse para Elias no passado, mas Ele diz para você agora: saia
de como você está. Saia daí, saia desse negócio, saia disso e vá para a presença de Deus. Vou falar um negócio para vocês aqui. Eu acho que quando essa pandemia acabar, algumas pessoas vão ter vergonha, vão ficar envergonhadas, estão fazendo tantas besteiras, falando tantas besteiras, especialmente nas redes sociais, que vão ficar envergonhadas de chegar na igreja e ver algumas pessoas das quais elas mesmas meteram a boca e falaram isso, aquilo, enfim. Por isso eu acho que algumas pessoas nem vão voltar para a igreja, porque eles estão fechando as portas da igreja, eles estão se portando tão mal nesses dias. São apenas alguns dias, meus irmãos. Amém? Mas por favor, não fique com vergonha, não. Há tempo de arrependimento. E eu estou com vontade de te dar um abraço. Seu chato. Vocês viram que ela riu, né? Como é que faz sinal de chato? Sinal de chato. Vamos aprender a fazer o sinal de chato? Ah, tem que fazer o olhinho para cima. Tá bom. Olha eu aprendendo Libras. Tá bom, brincadeira, queridos. É que eu quero cuidar de vocês. A primeira pergunta qual é? Para Elias e para nós? O que você está fazendo aí? Segunda pergunta: saia de como você está e coloque-se na presença do Senhor. E a terceira pergunta que Deus faz para Elias, não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Ele diz: volta. Você saiu de lá de onde você estava e veio correndo para cá, fugindo para cá. Para quê? Volta. Quando Deus fala para ele, volta, Deus ele dá 3 tarefas. Volta e unja como rei a Azael, unja como rei a Jeú e unja como profeta o Eliseu. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? Olha, você ainda tem muito o que fazer. Você ainda tem uma história, Elias, depois dessa crise. Repete comigo assim: depois dessa crise, eu ainda tenho uma história. Depois dessa crise, eu ainda tenho muitas músicas para compor. Depois dessa crise, eu tenho muita coisa boa para viver. Depois dessa crise, eu tenho uma história para ser vivida. Depois dessa crise, Depois dessa crise, eu tenho um curso para fazer. Depois dessa crise, eu vou fazer tantas outras coisas. Sabe por quê? Exatamente isso que o Senhor estava dizendo para eles. Volta, porque você ainda tem o que fazer. Queridos, as dificuldades não anulam o plano de Deus. Não anularam o plano de Deus para Elias e não anulam o plano de Deus para você. Amém? Você entendeu? Então vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela história do Elias. Apesar de ser há tantos anos atrás, hoje ainda a história do Elias me ensina, porque é uma história bíblica onde o Senhor age poderosamente. E eu quero te pedir que o Senhor alcance cada coração que ouviu esta palavra e que pelo poder do teu Espírito Santo, a mesma transformação que houve no Elias, o mesmo resgate do Elias deprimido, querendo morrer, o mesmo resgate que aconteceu com ele, aconteça também com cada um de nós. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Vamos cantar? A gente gosta sempre de cantar uma canção, depois da reflexão, e eu queria que você pudesse cantar essa canção. Vamos juntos? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Amém, gente linda. Queridos, nós encerramos aqui esse momento, mas eu quero que você tenha uma semana muito feliz na presença do Senhor. Você lembra que nesse domingo, hoje nós estaríamos em outro lugar, tá lembrando, né? Mas aí devido à chuvarada e à friagem, mas não pelo frio, mas pela chuva, nós tivemos que cancelar aquele momento tão especial. Mas se tudo correr bem, nós vamos nos falando durante a semana. Próximo domingo, nós estaremos naquele mesmo lugar, às 10 horas da manhã, no sítio Farol do Céu, tá bom? A gente vai se falando. Prepara seu coração. Deus te abençoe. Um grande abraço. Muitas saudades. Ore para que isso possa terminar logo. Deus te abençoe.